Bom, então vamos fazer mais uma entrevista, mais um bate-papo da revista Distopia. Hoje vai ser com o professor Vladimir Safatli, que obviamente é um filósofo que não precisa de apresentação, mas de qualquer forma eu vou fazer então essa prévia introdução sobre o professor. Vladimir Safatli, ele é filósofo, professor livre-docente do Departamento de Filosofia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Foi professor convidado de diversas universidades, como a Paris 7, Paris 8, Berkeley, na Universidade da Califórnia, entre outras. É coordenador do Laboratório de Pesquisas em Teoria Social, Filosofia e Psicanálise, membro do Conselho Diretivo da International Society of Psychoanalysis and Philosophy, e autor também de diversos livros e artigos sobre psicanálise, teoria do conhecimento, filosofia francesa contemporânea, que já foram traduzidos para diversas línguas, né? Entre esses livros a gente tem Grande até o Abismo, Cinismo e a Falência da Crítica, O Circuito dos Afetos, Dar Corpo ao Impossível e o último, Maneiras de Transformar o Mundo, que é de agosto de 2020. Professor Vladimir, muito obrigado pela presença aqui conosco, pelo teu tempo para poder conversar. E eu queria começar o nosso papo, esse nosso bate-papo, com o Brasil atual, né? Porque tu é um dos principais, ou um dos mais vocais e ferrenhos críticos do governo e faz análises muito acuradas, muito precisas dessa nossa condição atual. Então eu queria começar nesse ponto e depois passar mais para o teu trabalho filosófico, né? Hoje a gente está chegando a quase mais ou menos 10, 11 meses de pandemia no Brasil, que trouxeram cerca de 160 mil mortos e contando, né, uma crise econômica que aumenta a cada dia, alinhavada, obviamente, com uma crise social, uma crise política, né, uma clivagem social muito grande. E ao invés da gente ver um derretimento do capital político do Bolsonaro e mesmo uma decomposição do governo, que muitos esperavam que a pandemia traria, a gente vê o contrário. A gente está vendo, segundo as pesquisas de opinião, um crescimento do apoio ao Bolsonaro para além do seu núcleo duro e possivelmente uma expansão desse bolsonarismo para outras áreas que até então eram redutos da esquerda. E diferentemente do que aconteceu com Trump, que a gente está vendo nessa eleição agora, a conta da pandemia parece que não foi diretamente para o Bolsonaro, mas ele conseguiu terceirizar essa conta para os governadores. E a gente vê muito claramente isso nos protestos que vão acontecer em alguns lugares do Brasil, justamente para protestar contra os governadores. Eu gostaria de saber como tu entende esse momento de renovação do capital político do Bolsonaro e, para ti, quais seriam as razões para isso estar acontecendo? Tá. Então, Matheus, primeiro, muito obrigado pelo espaço e pela oportunidade de discutir essas questões com vocês. Eu fico muito feliz por a gente poder estar desenvolvendo esse debate. Bem, eu acho que essa questão que você levanta, ela é de fato central. Eu só teria talvez um ponto de discordância, porque você descreve de uma maneira tal que tudo se passaria como se, por exemplo, no caso norte-americano houvesse alguma coisa diferente do caso brasileiro. Eu acho que por mais que o Trump acabe por perder as eleições, de fato ele ganhou, né? Quer dizer, você imaginar que você tem 68 milhões de pessoas que apoiam um tipo de posição que foi claramente desrecalcada na sua natureza a mais, digamos, a mais reativa, reacionária possível, ou seja, já indica muito claramente que ele é a força política. Quer dizer, todo o resto se organiza a partir dele, né? Porque ele é aquele que conseguiu, à sua maneira, encarnar um desejo anti-institucional da sociedade norte-americana, né? Esse desejo ele só tem uma vocalização hoje, e ela se dá na extrema-direita. Eu acho que esse é um dos problemas fundamentais que a gente pode encontrar e que também se repete no Brasil, né? Desde 2013 era muito claro que o sistema de pactos de coalizão da Nova República tinha entrado em colapso, né? Porque ele não conseguiu realizar aquilo que ele prometeu. Não foi um colapso porque você teve forças que, à sua maneira, se aproveitaram de algumas fragilidades do governo da ocasião, mas porque estruturalmente ele tinha problemas, né? E acho que a gente está falando de um país que
que mesmo do ponto de vista institucional, cria estruturas legais, e essas estruturas legais elas sequer conseguem ser aplicadas. A gente tem uma Constituição não aplicada, simplesmente. Uhum. Eu fiz uma conta, a gente deve estar aonde? Em qual PEC? 98, 90, uma coisa por aí, 98, 90, 100 emendas constitucionais, mais ou menos 3 emendas constitucionais por ano, a gente fizer as contas, e sabendo o que isso significa em termos de negociação congressual, é óbvio que o Congresso brasileiro ele existiu para desconstituir a Constituição, né? Então, tudo isso só para dizer, era evidente que o Brasil tinha chegado no impasse. E a força anti-institucional foi encarnada pela extrema-direita brasileira. Foi encarnada pelo Bolsonaro, né? Essa força ela se mostra não só resiliente, mas ela tende a crescer, porque ela é a única dentro do horizonte. Mais uma vez, todos contra o Bolsonaro. Você percebe? O Bolsonaro é a força política. Os outros se organizam a partir dele, porque todos reagem ao que ele define. Não tem um contraponto, digamos, propositivo, claro, dentro da sociedade brasileira. Então, com isso no seu horizonte, digamos, a mobilidade do Bolsonaro fica um pouco mais fácil. Porque, para mim, o que ele fez nesse processo da pandemia? Ele conseguiu criar uma espécie de chantagem que era mais ou menos a seguinte, como se virasse a população brasileira e dissesse, olha, há duas possibilidades. A morte física provável ou a morte econômica certa. Ou nós vamos talvez morrer por causa da pandemia, ou nós vamos, na verdade, com certeza, entrar em colapso econômico. Então, com isso, ele joga a conta do colapso econômico para os governadores. Uhum. E como ainda se aproveita do auxílio emergencial, né, que foi a maior transferência de renda da história brasileira, né, 67 milhões de pessoas foram beneficiadas desse processo. Então, o que acontece? Ele consegue reverter a sua queda diante da pandemia. Né? E reverte exatamente porque ele é o único que está falando sobre emprego, emprego e renda. Porque, inclusive, todos os outros contendores, toda a esquerda, ela saiu do horizonte da defesa do trabalho. Não é mais um tópico para a esquerda. Não é mais um tópico dos debates da esquerda. Então, ele aparece para as classes populares como aquele que se preocupa com as questões efetivas das classes populares e, mais uma vez, contra as classes mais favorecidas, que essas sim, elas podem entrar em confinamento, elas podem se isolar, porque elas conseguem se preservar. Ele joga com isso, por um lado. Só que eu acho que ainda tem um segundo elemento que me parece importante para entender dentro dessa dinâmica, que é, digamos, ele admite, ele sabe que existe uma consciência tácita das populações, não só brasileira, de que as macroestruturas de proteção social entraram em colapso. Uhum. E ao invés de uma certa maneira, propor uma outra macroestrutura, é como se ele dissesse, bem, então agora acabou, o Estado se desengaja de tudo. O que eu faço? Eu transfiro renda para você se vira. Então, e aí vem um dado, isso eu acho um dado absolutamente impressionante, ou seja, a própria demanda de proteção do Estado, que as populações elas têm em relação ao Estado, ela diminui. Ela diminui pelo fato de que tudo se passa como se, então, são as microestruturas que vão agora funcionar dessa maneira, né? Como microestrutura de proteção. Né? E para isso, o neoliberal, da liberdade individual, né? O discurso neoliberal, então, do imposto negativo, da transferência direta de renda, ele funciona em algum nível. Porque como não tem um outro discurso de contraposição, esse é o único que parece ter alguma racionalidade. Então, mais uma vez, eu diria, eu poderia começar a fazer essa análise fazendo uma análise negativa do processo, dizendo, está aí o que significa a indiferença e o racismo no interior da sociedade brasileira, coisas que a gente sabe que existe e a gente sabe que são elementos importantes. Só que nenhum processo de ação política conseguiria se justificar e se sustentar só dessa maneira. É necessário entender o que positivamente eles realizam, para a gente consiga, de fato, se contrapor de maneira mais efetiva. Sim. Tem um outro ponto, uma outra discussão muito corrente
sobre os efeitos da pandemia no bolsonarismo, né, no governo Bolsonaro, né? Por um lado, muitas pessoas falam que a pandemia acabou por acelerar o autoritarismo do Bolsonaro, né? Porque em vários momentos a gente viu, ficou claro, ele ameaçou de fato intervir, dar um autogolpe, né? E por outro lado, justamente por ele não ter tido o apoio necessário para esse desfecho autoritário, para conseguir dar o golpe, ele muda de posição, ele perde capital político, né? E ele busca um apoio para não sofrer um impeachment, tanto no Centrão quanto nas Forças Armadas, para criar essa estrutura do governo. Então, assim, muito se fala que ele foi domesticado pelo Centrão e pelas FAB, né? Criando essa pax bolsonarista, digamos assim. Só que, recentemente, numa outra entrevista com a Distopia, o professor Marcos Nobre, ele disse o contrário. Na verdade, o Bolsonaro ele está mais forte e perigosamente incontrolável. E que a probabilidade é de vencer em 22 e, caso isso aconteça, a democracia será desmantelada. Então, assim, eu queria te perguntar como é que tu vê essa aproximação do Bolsonaro com o Centrão e as FAB, se tu entende isso como domesticação ou não, e se há esse risco de recrudescimento do populismo autoritário que possa pôr em risco esse ciclo democrático da nova república, ou se de fato isso já está implementado, porque muitas vezes tu usa o termo até de Estado suicidário, Estado genocida, né? Então eu queria ouvir um pouco de ti, como tu entende esse novo momento do bolsonarismo. Então, eu também acho que isso é um wishful thinking, essa ideia de que é uma domesticação da extrema-direita, uma normalização da extrema-direita. Isso é um erro clássico. A gente vê em várias situações nas quais a extrema-direita governa, que a questão fundamental é encontrar uma maneira de domesticá-la. Então. E eu diria, bem, esse erro ele tem história. Né? Mussolini, falava a mesma coisa do Mussolini no começo dos anos 20, entendeu? Então, acho que, na verdade, o que acontece é o Bolsonaro, o governo sabe jogar a política brasileira. Né? Ele sabe lidar com a política brasileira. Então, ele percebeu muito claramente que o que acontece houve uma ruptura no interior da elite dirigente do país. Porque o que o Bolsonaro representa é a ascensão de uma extrema-direita popular e populista. Né? Ela é popular, ou seja, ela não é a extrema-direita, não é a direita clássico-oligárquica brasileira, né? Que é essa que tem representação máxima do Congresso Nacional, que tem suas articulações com o Supremo Tribunal Federal. Não, ele de fato ele é uma outra matriz. Ele é uma matriz que ressoa a história do fascismo brasileiro, junto à ação integralista nacional, certo? Que mesmo na estrutura da ditadura militar não era a classe dirigente da ditadura militar, era como dizia o Paulo Ares, era o porão da ditadura militar, certo? Então, são os setores mais baixos, né? São os estratos mais baixos da vida, que normalmente não estão efetivamente no poder. Isso é verdade. Né? Quer dizer, o Bolsonaro é uma figura completamente secundária dentro da estrutura do Congresso Nacional nesses últimos 20 anos. Ele sempre esteve lá, mas completamente afastado. Por quê? Porque ele, a sua maneira, não faz parte dessas classes tradicionais do poder. Né? Essas classes tradicionais do poder, elas estão... elas que, de uma certa maneira, percebendo a ascensão dessa extrema-direita popular, ela barrou, obrigando uma nova partilha de poder. Né? Isso se deu mais ou menos em junho, que a gente viu, a gente estava dentro de um crescendo, né? Onde parecia que a possibilidade mesmo de um golpe poderia acontecer. Então, o que eles fizeram? E eles foram astutos, a gente foi estúpido. Eles entraram com esse discurso da frente ampla, entendeu? Chamando todo mundo a uma frente ampla contra o Bolsonaro. Bem, por exemplo, eu mesmo assinei um ou outro chamado nesse sentido, mas na ingenuidade, na crença ingênua de que, bem, a gente teria esses grupos de centro, né, centro-esquerda, não sei o quê, até um pouco de centro-direita, né, eles teriam compreendido que era impossível negociar com o Bolsonaro, que era necessário ter impeachment. E que a sociedade brasileira estava em um processo de catástrofe humanitária, e enquanto ele estivesse no poder, essa catástrofe ia exponencialmente se desdobrar. Né?
Só que é fato, o que aconteceu foi uma coisa completamente diferente. Na verdade, eles se aproveitaram dessa força, eles deram um ultimato no Bolsonaro, né? Teve toda aquela coisa de prender o Queiroz, não sei o quê, Sim. né? Então, isso fez com que ele precisasse negociar com essas forças tradicionais, e aí toda a discussão sobre impeachment, toda a sensibilização a respeito da catástrofe humanitária que nós estamos passando, tudo foi para o espaço, porque ninguém estava, de fato, realmente preocupado com isso, né? Então, você cria uma nova balança. Só que essa balança ela é extremamente frágil. E ela está a favor do Bolsonaro. Ela está a favor do Bolsonaro. O Bolsonaro tem tempo. Né? Uhum. Então, o que vai acontecer? Ele sabe muito bem que o ano que vem a gente vai ter uma explosão de crise política e social. Né? Porque é impossível que isso não aconteça diante de uma situação econômica de pauperização profunda, de concentração profunda de renda. Isso vai explodir no ano que vem. Né? Quando você não ter mais a possibilidade de utilizar o auxílio emergencial para, de uma certa maneira, minorar os efeitos da pandemia. Né? Quer dizer, você pode até preservar alguma estrutura de transferência de renda, mas ela vai ser bem menor do que os R$600 que o governo federal ofereceu, até porque isso significaria não só furar o teto de gasto, mas significaria explodir o teto de gasto uma vez por todas, mudar radicalmente a estrutura da política econômica do governo, o que eu acho pouco provável, né? Uhum. Dado o sistema de forças que são internas ao governo. Mas ele vai ter alguma coisa, só que isso não vai ser suficiente. Então, a tendência de que você tenha conflitos sociais exponenciais é muito grande. Nesse contexto, você tem um aumento digamos assim, da instabilidade política e social. Bolsonaro tem uma carta na manga. Ele pode chegar e falar, olha, tá vendo? Eu sabia. Eu disse que isso ia acontecer. Eu falei para o país não fechar, eu falei para a economia não parar. Então, agora, vocês estão percebendo, não dá para eu governar dessa forma. Não dá para governar tendo que partilhar com o governador, partilhar com o Congresso, partilhar com tudo. Eu preciso do poder concentrado na mão. Ele tem esse argumento. Ele vai tentar fazer isso em algum momento. Uhum. Ele tem o tempo ao seu favor. Então, e a gente não sabe qual pode ser o resultado disso. E tem uma coisa interessante na lógica de fazer política do Bolsonaro, que, por um lado, ela é uma lógica extremamente de confronto e de crítica ao sistema, mas que necessita desse sistema funcionando para poder fazer essa crítica, né? Mas, por um outro lado, me parece que o grande inimigo do bolsonarismo não é necessariamente o sistema, mas o Estado como um todo, né? Ele não tem inimigos externos, então ele precisa desse processo de autodestruição, como se não... Me parece que não há um muro do qual o bolsonarismo vai atingir, mas é uma progressão de autofagia, né? Então, eu queria saber como é que tu entende essa projeção de bolsonarismo, mesmo em um contexto de conflito social ou não, como é que a gente pode entender essa lógica política do bolsonarismo? É uma lógica do governo contra o Estado, né? Porque não se trata, na verdade, de um projeto de controle do Estado, trata-se de um movimento perpétuo, é uma lógica de movimento perpétuo, né? E esse movimento perpétuo, ele tem um ponto que ele sabe muito bem, é que o país é ingovernável, é impossível governar o Brasil, não há como governar o Brasil, né? Não há como governar o Brasil porque não há nenhuma estrutura de pacto social que garanta a governabilidade. As estruturas institucionais que foram criadas no interior da Nova República demonstraram claramente a sua ineficácia, né? E mais, quer dizer, você criou uma dinâmica de tendência de transformação no interior da sociedade que não pode ser realizada por essas instituições. Então só a única possibilidade é que as estruturas institucionais da Nova República desabem de uma vez por todas. Só que não há, mais uma vez, nenhuma alternativa da esquerda para este desabamento. Não há uma proposta de desabamento da esquerda, né? Há no caso do governo, ou seja, há da extrema-direita. Só que aí entra uma coisa muito singular. Eles ganharam a eleição. Então, espera-se que governem. Só que o projeto não é governar. Então, o que você faz? Você, a todo momento, cria o mito do Salvador acorrentado, entendeu?
Tipo, eu estou tentando fazer, mas o Congresso não deixa, mas o Supremo Tribunal não deixa, mas a burocracia estatal não deixa, que ela é toda permeada pelo petismo, não sei o que, blá, blá, blá. E com isso você continua mobilizando o seu setor, que é um setor em contínua mobilização, os seus 20%, 30% de bolsonarismo duro, né? Núcleo duro. Eu não acredito que sejam 12, acho que isso aí é mais uma vez um wishful thinking. Então você tem esse núcleo duro, e esse núcleo duro ele não se desmobiliza. Em nenhum momento onde ele poderia ter se desmobilizado, Bolsonaro fez essa aposta, né? Ao contrário, ele sempre dobrava a aposta de radicalização. E você ainda consegue ressoar em um certo setor da sociedade brasileira, certo? Essa ideia de que eu estou lutando contra o Estado e fazendo com que esse setor lembre que ele nunca conheceu um Estado protetor. Ele conheceu um Estado predador. Uhum. Ele conheceu um Estado que é o Estado policial, é o Estado que retira dele e não entrega nada, né? Então, ele vai atrás dos serviços públicos, são serviços públicos em larga medida sucateados. Tal. Então, isso conquista um setor da população, criando uma maioria possível. Ele tem uma maioria possível do seu lado, né? Então, acho que quando se chega a um esgotamento de ciclo histórico, esse tipo de figura, esse tipo de estratégia, né, que é um tipo de estratégia de estabilização do caos, né, é um tipo de estratégia que pode ocorrer. Eu não consigo deixar de pensar, por exemplo, na maneira com que o Franz Neumann escreveu o Estado nazista alemão. Né? Uhum. Ele falava, olha, a estrutura é mais ou menos a seguinte: não há um Estado monolítico. Esse não é ele criticando o Pollock, a ideia do capitalismo de Estado. Olha, não é um Estado planificador, não tem força de planificação, isso não existe, não é nada disso. O que acontece é que você tem 4 grupos completamente autônomos e que brigam entre si. Então, é o partido de um lado, são as forças armadas de outro, é a burocracia estatal de outro, é a grande indústria como quarto grupo, só que eles precisam um dos outros porque o único elemento que consegue unificá-los é a guerra. Por isso, tem que ser um estado de uma guerra contínua e permanente. Uhum. Porque na guerra, então, cada um precisa, o partido precisa da burocracia para fazer o processo funcionar, as Forças Armadas precisam do partido para mobilizar a sociedade, a grande indústria precisa de todo mundo para transformar essa guerra numa guerra imperialista. Certo? Então, nesse sentido, o que acontece? É uma gestão política da guerra. A gente não tem uma guerra no sentido tradicional do termo, mas a gente tem uma lógica que é própria, que é uma guerra contínua. É uma guerra contra o Estado, é uma guerra contra inimigos internos, né, que sempre aparecem, são os comunistas, todo esse tipo de coisa, e que ainda consegue, aí entrando na sua discussão sobre o Estado suicidário, que ainda consegue mobilizar a população dentro de uma lógica, um certo setor da população, dentro de uma lógica de autossacrifício, como todo o discurso da guerra contínua acaba implicando, né? Então, ou seja, porque então, isso significa que nós vamos aceitar as perdas, nós vamos por mais monstruosas que elas sejam, certo? Porque, afinal de contas, nós estamos numa situação de guerra, né? Então, esse discurso ele é o que sustenta o processo. E está longe de ser uma questão de governo, é uma questão de mobilização, né? Não há um horizonte de governo. Então, isso faz essa coisa completamente singular, que ele pode conseguir não entregar nada. Ele não realizou nada, não tem nada para colocar não tem serviços públicos melhores, não tem povo mais rico, não tem nada. Mas, no entanto, ele preserva a sua popularidade. E mesmo no momento mais dramático da pandemia, quando não havia ainda o impacto do auxílio emergencial, a popularidade dele estava preservada, nunca caiu muito abaixo de 28%, 29%, nunca caiu. Sim, daquele núcleo mais ou menos que sempre aparece nas pesquisas, né? Isso é um cenário um pouco, aliás, ele é muito preocupante, né? E porque também a gente começa a pensar as formas qual é o elo de mobilização que vai nos fazer formar uma resistência, né? Por exemplo, no Circuito dos Afetos, tu fala bastante na ideia do elo afetivo
do desamparo, né, como sendo essa condição, até para citar mais diretamente uma frase tua, né, como a condição para o desenvolvimento, de certa forma, de coragem afirmativa. Né? Isso eu suponho que diante dessa violência, que ela é provocada, causada pelas formas de expropriação, tanto do capital quanto de um Estado autoritário. Então, assim, nesse sentido, eu penso, como é que tu diria, então, que existiria uma certa aposta numa dialética das paixões, no sentido, tipo assim, uma dialética marxista, por exemplo, onde haveria um passo intermediário para a revolução, pelo recrudescimento dessa violência hegemônica, até produzir mais e mais desamparo e chegar nesse limite de identificação coletiva para onde possa formar uma resistência. E qual seria o limite razoável de aceitação para que o desamparo não se concretize como algo que parece ser hoje, numa condição total de alienação e mesmo incapacidade de reação? Então, Matheus, essa é uma questão que, para mim, ela é muito importante. Haveria várias maneiras de discutir ela. Uma delas, talvez a mais próxima do nosso horizonte aí de debate, é porque eu acredito que o desamparo é a condição afetiva para a emergência do proletariado como sujeito político. E eu digo isso pelo seguinte, porque para mim é muito claro o que está por trás de afirmações como essas clássicas do Marx e do Engels, de que o proletariado não tem pátria, não tem nação, não tem família, não tem moral, não tem religião, e não se trata, em hipótese alguma, de dar uma pátria, uma nação, uma família, uma moral, uma religião, um Estado para o proletariado. Trata-se de afirmar a sua dispossessão radical em relação às estruturas institucionais de reprodução material da vida como condição para a consolidação de uma força política em direção a uma humanidade por vir. E eu acho que, na verdade, não se trata simplesmente de uma descrição sociológica de uma disposição material, trata-se de uma descrição também ontológica da compreensão da natureza dialética da negatividade como motor de ação política. Então, acho que no caso do Marx, você tem uma articulação profunda, não poderia ser diferente, certo? Entre ontologia e política, entre análise sociológica e uma certa fidelidade ontológica. Eu sei que a segunda parte ela é, digamos, polêmica para certos setores do marxismo, mas eu insistiria, esse é o peso de um hegelianismo que nunca desapareceu do Marx, né? Essa articulação entre sujeito, atividade e negatividade, né? E eu acho que isso está dentro o que o Marx teve. Ele está no momento onde essa percepção ontológica ela ganha uma figura social, né? Muito clara. São os trabalhadores que não têm nada a não ser sua força de trabalho, para vender no mercado, né? Então, por isso que você tem um momento, entre aspas, feliz de realização filosófico-política, né? Bem, eu diria, para mim, essa ainda continua sendo a melhor compreensão do que significa um sujeito político emergente, né? Claro que a questão, seria impossível continuar imaginando que esta encarnação desse processo se dê em uma classe sociológica específica, os trabalhadores específicos. Isso vem desde da compreensão, digamos, que perpassa uma série de setores da teoria social do século XX, entre elas um setor importante dos frankfurtianos, que vai insistir nos processos de integração da classe operária, né, como elemento fundamental de limitação da pauperização e de minoração da possibilidade mesmo de que a luta de classes tivesse um desenlace revolucionário, né? Isso graças ao estado do bem-estar social, mas é sempre bom lembrar que esse estado do bem-estar social passou, não existe mais, a situação é hoje de uma brutalização dos conflitos sociais, né? Então, além disso, quer dizer, além de você ter, eu insistiria, porque é um setor do pensamento crítico que abandonou a ideia da alienação do trabalho como elemento decisivo e fundamental de mobilização, que é mobilizar a partir da alienação do trabalho, certo? E isso no momento em que o engajamento no horizonte do trabalho é 3 vezes maior, né, do que era antes. Isso significa, concretamente, as pessoas precisam trabalhar pelo menos 3 vezes mais do que trabalhavam os seus pais para estarem no mesmo lugar, né? Mas eu insistiria que essa ideia de que
um sujeito político com força emergente, ou seja, de conseguir produzir processos de emergência de novas situações, ele deve ser despossuído, radicalmente despossuído. Então, daí vem essa dispossessão, ela produz um certo desamparo, né? E eu acho importante isso porque tem alguns que vão falar, não, mas a mobilização da classe proletária, ela não pode ser dada através da afirmação do desamparo, ela se dá através da absorção, digamos, de tradições e figuras de lutas que vêm de tradições que teriam sido negadas pelo processo de adaptação à condição de trabalhador em torno das sociedades capitalistas. Então é necessário recuperar todo esse enraizamento, essa territorialidade que teria sido perdida pelo fato do devir proletário, né? Uhum. E o que para mim é completamente andar na contramão daquilo que o Marx produziu de mais interessante, que era exatamente dizer, não, mas a poesia da Revolução virá do futuro. Ela não vem do passado. Ela não vem de nenhuma forma. Quer dizer, é possível produzir uma poesia no futuro porque é uma ruptura clara e completa. O que mobiliza é a ideia de que há um horizonte por vir, do qual nós ainda talvez não podemos não ter nem ainda a clareza efetiva, mas nós temos a segurança, a certeza, a confiança e a coragem de que na sua abertura é possível produzir mais do que se produziu até hoje. É possível fazer mais do que até hoje se fez. Então, eu acho que daí eu diria, essa insistência em afirmar que há ainda um passo, é necessário um esforço a mais, ainda um passo a ser dado. E o passo a ser dado não é simplesmente a consciência a consciência da revolta, da submissão, devido a esses processos todos de espoliação, mas essa afirmação de que não se trata, em hipótese alguma, de tentar consolidar nossas lutas a partir da preservação do que quer que seja, né? Nem que seja a preservação das histórias que foram, mas até porque essas histórias, elas não são histórias de preservação, essas histórias que devem ser preservadas não são histórias de preservação, elas são histórias de luta e de transformação, elas precisam ser ouvidas nesse sentido. Sim. Tem outro ponto que, enfim, tu traz no Circuito dos Afetos que é bastante interessante, faz um contraponto, né, do desamparo com a questão do medo. E, enfim, muitos autores, passando por Zygmunt Bauman, Ulrich Beck, eles argumentam que a gente vive numa era da ubiquidade desse medo, né, onde afetos, sentimentos, emoções são mobilizadas não necessariamente para libertar as pessoas desses riscos e medos, mas pelo contrário, para fazer com que as pessoas abram mão das suas liberdades em nome de um controle social, né? Isso, óbvio, a gente tem diversos exemplos dessa simbiose entre Estado e capital para fazer um controle cada vez mais absoluto do nosso dia a dia. A gente vê a parceria do Google com o Pentágono, enfim, não necessariamente com o Pentágono, mas com outras agências do governo estadunidense, né? Muito para extração de lucro, sujeição. Então, assim, partindo desse contexto de ubiquidade do medo, obviamente, muitos políticos eles acabam travando essa guerra securitária, né? Para poder oferecer para as pessoas o quê? Uma emancipação que vai funcionar como, de uma certa forma, uma conexão afetiva, mas uma emancipação que ela não emancipa no sentido positivo de liberdade, mas ela emancipa desse medo do risco, né? Entrega a liberdade e seja seguro de não ser afetado por esses riscos globais de pandemia, de catástrofe climática, que no final acaba sendo um pouco falacioso, né? E o Bolsonaro, ele usou muito dessa estratégia discursiva de canalizar os medos, né? Canalizando eles nessa vontade de emancipação da violência social no Brasil, né? E da exploração do sistema, né? E por consequência, acabou oferecendo uma liberdade desenfreada. Então, assim, me parece, óbvio, eu estou construindo esse contexto, porque para mim me parece muito claro que o Bolsonaro ele constrói um elo afetivo que ele não necessariamente é da ordem do desamparo, mas ele justamente se assenta nessa ubiquidade do medo, do ressentimento social. Claro que ele não está propondo a construção de um sujeito revolucionário, mas ele está propondo a construção de um sujeito político, né? Então eu queria
te perguntar como é que tu entende essa dinâmica libidinal no bolsonarismo, essa mobilização de afetos, tu entende ela a partir também dessa questão do medo, ou se tu vê ele mobilizando um pouco esse desamparo, né? Eu queria... Não, então, tá. Desculpa, hoje, se eu voltasse a essa questão, hoje talvez eu mudaria algumas coisas, porque eu acho que a situação ela ficou mais complexa e por causa disso, digamos, teoricamente mais interessante, né? Porque, é claro, quando o livro foi escrito em 2015, o discurso social do medo como elemento fundamental de coesão social era muito evidente, eram discussões sobre o terrorismo internacional, certo? Mesmo a esquerda brasileira, ela mobilizava isso de maneira muito clara, dizendo, olha, se nós perdermos, veja o que vai acontecer. Quer dizer, não era nunca uma questão de propor algum tipo de horizonte concreto que seria objeto de luta, mas, de uma certa maneira, preservar e conservar alguma coisa por medo do que viria, né? Então, eu achava que esse era um tipo de mobilização afetiva que estava presente mais ou menos em todos os discursos, era evidente. Só que houve um giro no parafuso aí, né? Então, tem um elemento a mais que é interessante. Porque quando eu fiz essa contraposição entre medo e desamparo, era lembrando muito das elaborações psicanalíticas, em especial do Freud, que insistia, olha, o desamparo é algo que não se cura. E um dos erros fundamentais é a tentativa de curar o desamparo. O desamparo é algo que se afirma. Uhum. E a única maneira de curar o desamparo é constituindo figuras de amparo que são fantasmáticas, né? E essas figuras fantasmáticas, elas acabam entrando, elas são fundamentais para a consolidação de identificações no interior das dinâmicas do poder, né? Então a ideia da afirmação do desamparo era quase uma ruptura com esse tipo de demanda de amparo, né? Essa que era a questão. Uhum. Só que, por exemplo, você fala sobre a estrutura libidinal do bolsonarismo. Ela é mais complexa, e por isso talvez ela seja mais interessante. E, a começar, eu diria, trata-se sim da constituição de uma subjetividade revolucionária. Trata-se sim, mas é com sinais trocados. Mas é como o fascismo sempre foi. O fascismo ele se constrói, a ideia do Reich tinha compreendido isso muito bem, se constrói a partir do que ele chamava de emoções revolucionárias, né? Então, isso está de maneira muito clara no bolsonarismo. Não é à toa que, para além do discurso do medo, existe o discurso da liberdade. E ele conseguiu mobilizar muita coisa. E esse discurso da liberdade, ele é bastante astuto, porque, por exemplo, ele não é só do bolsonarismo, a gente vê isso em todos os lugares agora. Essas reações contra confinamentos na pandemia. Quais são os argumentos que são utilizados? Por exemplo, a Alemanha viu pessoas saindo na rua exigindo o direito de se infectarem, né? Eu vi nos Estados Unidos, a gente viu manifestantes tinham com uma placa, né, com uma máscara, dentro de um sinal dizendo assim, meu corpo, minhas regras. Eles percebem? Eles usam os nossos discursos, eles são nós com o sinal invertido. É isso. Entendeu? E o que é interessante, porque o que eu acho para mim interessante é que existe uma consistência nesse discurso da liberdade. Ele não é completamente delirante, né? Porque se liberdade é uma questão de propriedade de si, como os liberais sempre afirmaram, né? E inclusive um setor da esquerda acaba comprando essa ideia também, né? Mesmo sem perceber, né? Essa ideia do que é meu, do que me é próprio, do que é minha propriedade, certo? Isso é a afirmação fundamental da minha emancipação, né? Então, integrando um discurso liberal muito, muito claro, quer dizer, dentro desse horizonte, se isso é verdade, então de onde vem a ideia de que existe um poder que pode dizer para mim o que eu devo usar, o que eu não devo usar, se eu devo tomar vacina ou se eu não devo tomar vacina, se ele não tem meu consentimento? O corpo é meu, entendeu? Se o corpo é meu, então por que eu tenho que me submeter a uma vacina? Não faz sentido. Então, eu insistiria, eles têm toda a razão, toda a razão. Você começou da premissa errada, você vai chegar na consequência errada. O problema é a premissa errada. A premissa esse corpo não é seu, entendeu? De uma certa forma, ou seja, o meu corpo, ele é também uma parte do corpo social, ele não é meu corpo. Eu faria a fenomenologia merleau-pontiana agora, lembrando, esse corpo não é um objeto para mim.
certo? Ele é alguma coisa entre a subjetividade e a objetividade, ele tá no entremeio, entendeu? Então ele não é meu no sentido forte do termo, certo? Ele também ele é uma interface, ele é uma interface de conexão. Existe uma coisa que é o corpo social, e ele vem primeiro. Sim. Então, quando a gente não tiver coragem de falar isso de uma vez por todas, e entender que, bem, o que a gente está vendo é a realização terrorista da ideia do indivíduo como elemento fundamental de organização da vida social, é nisso que dá, de fato. Então, ou seja, nos coloca uma questão muito clara, que é abandonar a ideia do indivíduo como célula elementar da vida social. E a da liberdade individual, que quer que isso seja, como elemento fundamental das lutas políticas, da integridade individual como elemento fundamental dos processos de reconhecimento. Quer dizer, porque o que a extrema-direita faz, ela realiza isso. Só que ela realiza numa versão terrorista. Só que essa versão terrorista, quando aparece, ela é implacável. Não tem como você voltar ao outro. Porque eu diria, é uma consequência racional. É uma consequência, se você quiser. Não tem, se eu falar, o seu discurso delirante, não tem nada de delirante. Delirante é a premissa que iniciou todo o raciocínio, da qual a gente partiu, e que, diga-se de passagem, boa parte das pessoas que estão do nosso lado também partilham. Então, eu insistiria, a única maneira de vocês contrapor isso é falando não é verdade, como dizia a Margaret, né? Que não há nada como a sociedade, o que existe são indivíduos e famílias. Não, a primeira coisa que existe é a sociedade. Ela existe primeiro, ela é o elemento primeiro, o corpo social é primeiro. Né? Então, isso implica um tipo de afeto, de solidariedade genérica, que inclusive não existe, mesmo dentro dos horizontes das lutas da esquerda, que ela abandonou a ideia de solidariedade genérica. Ela abandonou, né? A partir do momento que ela organizou suas lutas sobre as formas da comunidade e do território, né? E de certas formas de propriedade, do que me é próprio. Ela abandonou a ideia de que a luta fundamental é criar uma sociedade onde os processos, onde os objetos são impróprios. Onde uma sociedade onde você tem uma circulação do que não é propriedade de ninguém, não é submetido à propriedade de ninguém, né? E da qual eu não apareço como proprietário em hipótese alguma. Eu apareço como alguém que é a todo momento despossuído dentro dos horizontes de interação. Né? Então, eu acho que esse elemento, esse processo coloca questões muito importantes para nós também, para nós. Sim. E eu acho que o Bolsonaro, ele também acaba, de uma forma muito clara, exercendo um papel simbólico que visa justamente fazer essa mobilização desses afetos. E eu acho que ele tem claro isso, talvez não numa construção nos termos que a gente está usando, mas ele me parece que ele tem claro o papel, a persona que ele tem que compor, né? Que é tanto o homem comum, né? O barbeiro, ou então o pai protetor, né? O castrador, o King Kong, para usar aquela metáfora, a ideia dorniana. Então, me parece que ele tem muito claro isso, e ele consegue articular nessa duplicidade de papéis para fazer com que a identificação seja cada vez mais forte, né? Porque ele sabe que ele pode contar com um afeto fundamental dentro da sociedade brasileira, que é a indiferença. Ele sabe que ele pode contar. Essa é a maior prova. Os 160 mil mortos, 60 mil dentro da conta do Estado, né? 60 mil mortos, o que a gente viu, é a maior prova disso. A gente está falando de uma sociedade que ela, como lembrava o Celso Furtado, ela é um projeto econômico antes de ser um projeto social. Ela é fundada a partir de um projeto econômico, né? Que é a ideia do latifúndio escravagista primário exportador. É o maior experimento, né, mundial nesse sentido. Não é à toa que o Brasil vai ser o maior porto de recepção do comércio escravagista no mundo. Né? São pelas contas, mais ou menos, são 4,5 milhões de pessoas que vieram escravizadas da África até aqui, que é maior do que qualquer outro país da América. Né? Então, ou seja, esse país, essa é a sua matriz, é assim que ele se constitui. Então, de fato, quer dizer, a lógica do latifúndio escravagista nunca desapareceu do país. E o latifúndio escravagista, ele impõe uma distinção muito clara entre dois tipos de subjetivação. Uma que leva você a ser reconhecido como pessoa portadora de direitos, e outra que leva você a ser descrito na condição de coisa. E a gente sabe muito bem como isso nunca mudou na sociedade brasileira. Nunca mudou.
Certo? O Estado brasileiro ele tem uma função, é lembrar ao setor da sociedade que ele é coisa. Sim. E coisa significa que você pode morrer e não tem luto, não tem dolo, não tem dor, não tem comoção, não tem nada. Tem simplesmente um número. 9 pessoas mortas na última intervenção policial em Paraisópolis. Sem história, sem nada, sem subsídio. Né? Então, a gente sabe muito bem como isso é o elemento normal de funcionamento da sociedade brasileira. Isso nunca mudou. Uma linha nunca mudou. Nem com os 13 anos de esquerda do governo, isso foi objeto mesmo de uma intervenção, ou seja, desconstituir essa estrutura do Estado brasileiro, de gestor de uma guerra civil não declarada. Né? Então, o que faz o Bolsonaro quando ele aparece? Ele sabe que ele pode lidar com isso. Só que aí ele lida com isso colocando uma outra capa, que é a capa da liberdade. Uma liberdade que se realiza na indiferença absoluta em relação ao outro. Porque é uma liberdade, se a liberdade desse corpo é meu, significa, entre outras coisas, um pouco me importa se eu estou infectando alguém ou não estou infectando alguém. Cada um, quer dizer, cada um se vira de uma certa forma. Mas isso tá no nosso DNA. Sempre temos no nosso DNA. Então ele pode lidar com isso, né, sabendo que ele vai ter resposta. Né? E a gente, ao invés de tentar quebrar essa dinâmica, insistir, não, mas nós estamos num estágio pré-social. Não existe sociedade brasileira. Ela ainda está para ser formada, ainda está para ser construída. Porque não existe sociedade com esse grau de indiferença. Não existe com esse grau de desafecção. Isso seria, digamos, acho que o programa necessário para o país. Né? Sim. Mas e uma das formas de resistir a essa indiferença, ela se dá a partir da luta pelo reconhecimento, né? Que é um tópico bem recorrente no teu trabalho, né? E também uma pauta da nova esquerda desde os anos 70. Né? Então é algo que a gente já tá muito... enfim, e as pautas identitárias hoje acabam com a ideia de reparações. Mas grandes questões que estão surgindo é que, por mais importantes que são, e elas de fato são, né, as pautas identitárias, reconhecer elas, mas há o risco de, quando casadas com com o neoliberalismo contemporâneo que hiperinfla a individualidade, há o risco de uma cooptação dessas lutas identitárias focando nesse paradigma do indivíduo, né, do individualismo, do pertencimento, do corpo individual, que pode obliterar o quê? Uma transformação do próprio sistema em si, uma luta mais ampla contra o capitalismo, que, de uma certa forma, é o que cria essas grandes desigualdades. Então, assim, e a gente vê isso sendo muito bem utilizado também pela direita populista, né, utilizando as guerras identitárias como uma forma de ampliar a clivagem social. Né? Então, assim, eu queria entender como, a partir do teu trabalho, a gente pode pensar uma reconciliação da ideia do reconhecimento, né, com as pautas identitárias, numa perspectiva que a gente possa, de fato, confrontar a ordem capitalista, né, e construir um horizonte comum. Então, essa é uma questão importante, eu diria duas coisas. A primeira delas, lutas sociais que são capturadas, isso é um elemento constituinte da própria dinâmica das lutas. Né? Quer dizer, não são só as lutas de reconhecimento que podem ser capturadas por pautas identitárias. Né? Você teve as lutas organizadas a partir das lutas de classe, também foram capturadas. Né? Elas foram capturadas pela discussão sobre o Estado social, sobre o Estado proletário, a cultura proletária e todo esse tipo de coisa. Então, elas foram capturadas dentro de uma lógica identitária também. Então, eu diria, essa dinâmica identitária, ela é um risco imanente a todo tipo de ação política. Isso é um dado importante. Isso não apareceu agora, tá? Isso está aí na nossa história de lutas desde sempre. Né? Então, você captura a força de transformação por uma pauta nacionalista, da Constituição do Estado-nação, e aí vai. Né? Então, a gente tem vários matizes desse processo. É importante lembrar isso. Por outro lado, eu diria, o uso provisório de categorias de identidade é absolutamente compreensível. A política, ela é promíscua. Né? Ela é um campo naturalmente promíscuo. Né? E ela precisa ser assim, porque é o campo da mobilidade em relação a contextos. Né?
Então, tem certos contextos, você pode imaginar muito bem que, por certo contexto, onde as demandas, onde o uso da categoria de identidade é necessário. Eu posso mesmo lembrar quando eu escrevia na Folha, teve um momento que o editorial da Folha fez um editorial contra leis que o Estado brasileiro tinha aprovado para combater o feminicídio. Eu não sei se então eles falaram, olha, isso era populismo jurídico, porque já existe leis contra a violência, então para que leis contra o feminicídio? Já cai sob a lei contra a violência, né? Aí eu escrevi dizendo, olha, veja bem, o argumento está completamente equivocado, né? Porque, na verdade, o que acontece? O direito pode ser utilizado para mostrar à sociedade aquilo que ela não quer ver. E ela não quer ver que ela tem um tipo de violência específica contra um marcador de gênero muito específico. Ela quer dizer, não, essa violência é uma violência geral, a sociedade é violenta contra todo mundo. Então, com isso, ela preserva esse marcador de gênero. Então, é necessário nomear muito claramente, é necessário usar a identidade, falar, não, é contra as mulheres. Contra as mulheres, né? Então, acho que esses contextos, eles são absolutamente justificáveis. O uso da categoria de identidade é absolutamente justificável. O problema é o uso essencialista, é outra coisa. Ele deixa de ser um uso meramente estratégico e vira um uso de organização geral, né? E aí, de fato, acho que são problemas extremamente graves, porque é a preservação de tudo aquilo contra o qual a esquerda procura lutar. A esquerda procura lutar contra uma sociedade de proprietários. E a sociedade de proprietários não é simplesmente o proprietário de bens de produção. É aquele que organiza as relações a si, ao outro, ao campo social, sob a forma das propriedades. Do que é meu, do que me é próprio, né? E aí eu acho que tem problemas graves. Por quê? Porque a direita mobiliza muito claramente essa dinâmica, né? A dinâmica identitária não nasceu na esquerda, nasceu na direita, desde sempre, né? Ela nasce no Estado, o Estado é identitário, né? Você tem a sociedade, a sociedade marcada por uma estrutura colonial, ela é identitária, no sentido fora do termo, o identitarismo branco. Esse é o pior, esse é o primeiro mais importante problema. E eu tenho um problema estrutural com certas críticas ao identitarismo, vinda de certos setores, porque eles escondem, muitas vezes a crítica é pior do que o objeto criticado. Porque eles escondem um fato fundamental, que é, se a gente quiser começar a crítica, a gente começa pelo identitarismo branco, né? Porque esse é o mais forte, esse nos concerne, esse existe, esse é brutal, esse criou uma falsa universalidade. Então, a gente tem que lutar por uma verdadeira universalidade que não passa por isso. Então, para isso é necessária essa crítica. E ela não é feita, em larga medida. Ela não é feita. Então, acho que esse seria o primeiro ponto. Agora, por outro lado, eu insistiria, o que é interessante dentro da teoria do reconhecimento, dentro de uma matriz hegeliana efetiva, clara e real, e não essa modalidade que acabou sendo imposta a partir da terceira geração da escola de Frankfurt, o Honneth à frente, que na verdade essa modalidade de teoria do reconhecimento eu acho extremamente problemática, porque ela dá espaço para esse tipo de organização identitária, porque ela parte da seguinte ideia, é reconhecimento do quê? Dos atributos, das propriedades, da integridade individual, né? Você tem uma noção de reconhecimento das potencialidades da personalidade. Você tem uma espécie de sono antropológico aí, né? Tudo se passa como se a figura do indivíduo fosse uma figura pré-política. Então, por ela ser pré-política, ela é o horizonte normativo não problematizado das lutas de reconhecimento. As realizações, a possibilidade de realização social das condições necessárias para que a integridade individual, para que o desenvolvimento individual encontre seu lugar, né? Isso eu acho absolutamente na contramão de tudo o que é de mais interessante dentro da perspectiva hegeliana sobre reconhecimento tentou desenvolver, que era o que se reconhece? É a estrutura móvel da negatividade, que faz com que os sujeitos eles saiam dessas condições, digamos, absolutamente determinadas no interior da vida social atual, que eles consigam mobilizar uma força, uma potência de determinação que pode se transformar numa força política para o desabamento da situação atual. É como se então, acho que aí você tem um tipo de reconhecimento que é um reconhecimento pós-identitário, porque a identidade é a organização das determinações localizadas
no campo social e político, né? Então, essa potência de determinação, ela problematiza a maneira com que o campo social e político atual é organizado, né? Permitindo uma transformação estrutural, mobilizando a força para uma transformação estrutural. Se a teoria do reconhecimento começou com a dialética do senhor do escravo, se essa é a sua figura fundamental, as estruturas de dominação e servidão, e se ainda tinha essa ideia, bem, pela ação do escravo que o processo vai andar, né? É porque não se tratava de pensar dentro de uma era assim que Deleuze lia, muito marcado por uma certa ideia nietzschiana de que, bem, é a moral do escravo que vence no final das contas, né? Só que tinha outra leitura muito mais, me parece, mais justa, que era, é uma descrição histórico-social mesmo. É um pouco como a Susan Force acabou lembrando. É uma descrição histórico-social. É o escravo mesmo. Né? São as forças que foram colocadas na exclusão da humanidade, é aquilo que foi colocado para fora da definição da humanidade, é essa força que pode trazer uma universalidade por vir. Quer dizer, o Hegel pensando na Revolução Haitiana, que tinha acabado de ocorrer. Então, essa é a matriz da discussão sobre reconhecimento. E ela desaparece por completo dentro dessa domesticação, certo, da teoria crítica, que foi realizada a partir do seu giro de racionalidade comunicacional, com todas as consequências deletérias que isso produziu. Me parece que encerra a própria possibilidade de transformação da ordem capitalista, porque se aproxima muito claramente com alguns axiomas liberais ou neoliberais da própria teoria liberal, né? E nessa aceitação acaba não questionando a própria estrutura capitalista vigente. Me parece que há um encerramento de possibilidades de emancipação. E aí eu acho que é o ponto que eu queria trazer dessa próxima questão que eu quero fazer para ti, que é relacionado à ideia de emancipação mesmo, né? No teu último livro, tu fala, tem uma parte muito específica que eu acho muito interessante, que tu fala o seguinte: se o ideal da análise é que o eu não seja fortalecido, reconstruído, adaptado, mas decomposto até o limite possível, então o que resta da ideia reguladora de si próprio? Aí tu responde, né? De toda forma, isso implica uma emancipação que não será pensada sobre a forma da possessão de si e do exercício próprio. Eu acho isso é uma passagem muito, muito interessante, é bem no começo do livro, né? Então, assim, o questionamento que eu te trago é o seguinte: se essa emancipação ela já não está mais ligada à noção do eu, né? Muito menos à preservação do corpo desse eu das interferências externas, como advogam os teóricos liberais, ou então também não está ligada a uma libertação positiva no sentido de autodesenvolvimento do indivíduo, seja pela razão ou ação política, como que a gente pode pensar então essa emancipação como um projeto político que seja capaz, de fato, de romper com a proposição afetiva atual do populismo de extrema-direita, que combina autoritarismo, neoliberalismo, extremismo religioso, né, e também todos esses aparatos de dominação e exploração que o capitalismo e o Estado trazem hoje? Então, se a gente voltasse àquela discussão sobre reconhecimento, você vê, para mim não é à toa que esses teóricos hegemônicos do reconhecimento atualmente, ligados a essa domesticação da escola de Frankfurt, eles consigam, no máximo, ser teóricos e defensores do estado do bem-estar social e da social-democracia. Isso é uma patologia habermasiana, assim, porque é um pouco a ideia que vem do Habermas de que os potenciais de comunicação, de cooperação e de interação já estão dados, já foram resultados desses processos de integração social que se desenvolveram dentro do horizonte da social-democracia, ou mais se desenvolveram, e pior, se desenvolveram dentro do horizonte da economia social do mercado, tal como ela se desenvolveu na Alemanha, né? Que é algo completamente na contracorrente do que a primeira geração, tudo bem, o Horkheimer é um caso à parte, mas o que a primeira geração defendia, que era, você teve um processo de integração por sujeição, uma sujeição cultural, uma sujeição psíquica e uma sujeição social, né? Se você tinha alguém como Adorno, por exemplo, que questionava radicalmente, por exemplo, a ideia de capitalismo do Estado, Pollock, dizendo que aquilo era
era a ilusão de que a gente ia chegar num certo horizonte de estabilidade, certo? E de possibilidade mesmo de gestão social, certo? Na qual as potencialidades de conflito e de luta elas estariam completamente curto-circuitadas. Se tem alguém como Adorno que vai insistir, não, mas a contradição ela é real, era uma maneira que ele tinha de dizer, não, esse processo não funciona dessa forma. Né? Então, eu diria, isso significa o quê, de maneira mais concreta? Significa que, se esse é de fato, eu diria, o caso, se a coisa realmente funciona mais ou menos por aí, então é necessário recuperar um tipo de experiência social que não seja organizada por toda a gramática que constitui o processo de reconhecimento, certo? Político, que é herança deste momento sócio-histórico. Né? Uhum. E um dos elementos fundamentais desse processo, um dos elementos fundamentais do processo político é exatamente a ideia digamos assim, do desenvolvimento de si, como condição fundamental da perpetuação da vida social. Cada um pode desenvolver a pluralidade das vozes, entendeu? Então, coisa desse tipo. Mas a questão da pluralidade sempre tem que ser pensada, mas qual é a gramática comum que permite essa pluralidade aparecer como plural? Né? Então, quer dizer, essa multiplicidade de escolhas, essa multiplicidade de horizontes, de formas de vida, que, de uma certa maneira, uma sociedade reconciliada da maneira como eles imaginam, seria capaz de oferecer. A gente sabe muito bem que esse horizonte de tolerância, né, no fundo, esconde uma intolerância fundamental. Intolerância fundamental, eu diria, ela pode ser vista de várias formas. Uma dessas formas é exatamente essa ideia, dizer, o que fazer desta força que não se consolida como si próprio. Isso coloca, para mim, uma série de questões sobre o que significa emancipação, o que significa autonomia, coisas dessa natureza. Eu não consigo deixar de lembrar de um belíssimo texto do Derrida, onde Derrida faz uma espécie de recuperação etimológica da ideia de si próprio e lembra, olha, não é à toa que ipse, em grego, não é só si próprio, é também um mestre, em várias circunstâncias. Aquele que tem o domínio, aquele que tem a mestria, aquele que submete, aquele que subjuga. Né? Então, a questão interessante é que, por que essa ideia da realização de uma emancipação que se dá sob a forma do domínio de si, que está sob a forma da mestria de si. Domínio de si, ou seja, o que é o si nesse caso? É o espaço no qual você tem uma força que nunca sai de si mesma, que nunca se perde, que é sempre a mesma, que é sempre idêntica, ou seja, que não consegue se modificar a partir de nenhuma contingência que ocorre, que é um desdobramento imanente de si mesmo, da sua própria substância. E se você tem um setor da esquerda mundial que se espinosizou, né, eu diria que talvez um dos elementos, por mais que tenha coisas interessantes, talvez um dos elementos seja esse, era a maneira de você preservar essa ideia de uma espécie de o que significa a Constituição da Emancipação, é a realização de uma força que não sai de si mesma, que nunca que vê a contingência como um falso conceito, ou seja, não como um processo de reconstituição, de integração por acidente, de desenvolvimento por acidente, entendeu? Que exigiria uma noção totalmente diferente do que possa significar diferença, produção de diferença e coisas dessa natureza. Então, eu diria, dentro desse horizonte, me parece que há uma força política importante quando se afirma, não, mas nós não queremos uma sociedade na qual seja possível afirmar a noção de si mesmo. A gente quer um tipo de sociedade na qual é possível uma implicação contínua com tudo e com todos. E essa é uma implicação que faz com que nenhuma posição seja completamente estabilizada, estável, ou seja, que os sujeitos não sejam judicializados, eles não sejam determinados pelo ordenamento jurídico a partir dessas suas pretensas determinações proprietárias. Ou seja, a possibilidade mesmo de que uma sociedade que se constitua com forças anônimas, que não sejam as forças anônimas do mercado, né? Mas sejam as forças anônimas das transformações perpétuas e múltiplas, né? E por isso não se estabilizam dessa forma, nessas estruturas de nomeação que nós conhecemos muito bem. Então, eu acho que assim, é uma sociedade que, entre outras coisas, inclusive,
atrofia o direito, como uma maneira de permitir que o silêncio seja a constituição de um espaço no qual novas linguagens podem aparecer. Porque o direito diz, né? Ele sempre tem disso, ele diz, ele nomeia, ele classifica, ele categoriza, ele normatiza. Né? Então, para mim, a única utopia verdadeira é uma sociedade na qual o direito ele se atrofia, ele se transforma em direito econômico. Ele organiza brutalmente o campo econômico, que é o campo da produção da desigualdade. E ele libera as formas sociais para as suas plasticidades imanentes. Tu falou de linguagem, isso me remete a um ponto muito interessante do filme que tu participa, né? E Agora o Quê? Do Jean-Claude Bernadette e do Rubens Rewald. Logo no começo do filme, o Abu Jaran, ele te pergunta, né? Se tu fala a língua do povo, e tu diz, na verdade, não é tanto falar, a questão não é tanto falar a língua do povo, mas que as ideias se dissipem, mobilizem afetos, enfim. E aí, mais adiante no filme, tem uma cena que eu acho que é de extrema importância, talvez uma das mais importantes do filme, pelo menos para mim, me chamou muita atenção, foi quando tu está numa roda de debate, creio que na periferia, com jovens da periferia, e vocês estão conversando sobre política e tem um claro antagonismo, né, e uma clara rejeição do diálogo. Então, assim, isso ficou muito uma dificuldade, como se um canal de comunicação que fizesse emergir essa linguagem coletiva tivesse sido fechado, né? E, obviamente, por muitas das demandas que são extremamente... E essa recusa é extremamente justificável por diversos pontos, né? Então, assim, para muito além de qualquer debate sobre a necessidade de intelectual orgânico, engajado, com minoria, o problema que me parece mais pujante é como ultrapassar essas quase intransponíveis barreiras criadas por desigualdades históricas, né? E como a gente pode criar uma linguagem, uma praxis que permitam estabelecer justamente o que é necessário, esses caminhos de comunicação, de solidariedade, né, de grupos distintos, mas que têm esse mesmo desejo revolucionário, de transformar a sociedade. Então, assim, eu queria saber, na tua opinião, primeiro, as dificuldades que tu viu ali naquele momento, mas como a gente pode construir esse espaço coletivo, essa base pulsional, que a gente consiga fomentar uma ação coletiva subversiva e esse devir revolucionário. Então, essa questão é interessante, porque eu queria primeiro só lembrar o seguinte. Bem, o filme, inclusive essa cena que você fala, ela tem uma estrutura de psicodrama, né? É sempre bom lembrar, né? Ela foi uma cena, assim, não é que ela foi montada, a gente criou uma situação na qual falou, a ideia é acelerar e bater na parede. Essa é a ideia. Né? Sei lá, eu fiz anos e anos, eu faço trabalhos em periferia, isso nunca aconteceu dessa forma, até porque eu nunca cheguei dessa maneira. Mas a ideia, era, no fundo, fazer uma lente de aumento, mostrar, porque Sim. Isso é uma contradição real da sociedade brasileira. Uma situação real, inclusive a classe intelectual também, ela é um lugar de contradição, então a ideia do filme era essa, era expor esse lugar de contradição, como um elemento fundamental, digamos assim. Se a gente chegou nessa paralisia, porque todo mundo errou. Não existe isso assim de, mas a gente estava certo, não, todo mundo errou. Então, se todo mundo errou, então cada um tem que fazer sua autocrítica, então tudo bem, a gente começa pela gente, a gente faz a gente, entendeu? Então, ninguém não precisa esperar alguém falar, bem, o que aconteceu. Então, a gente entendeu, porque, de uma certa maneira, a ideia é você tá em todos os lugares também. Porque senão o filme não saía dessa forma. Senão não seria a gente que teria feito o filme. Né? Isso por um lado. Por outro, dito isso, eu assistiria o seguinte. Vai parecer estranho o que eu vou falar, mas assim, espera até o final. Tá bom. Porque o final explica o resto. Há algo de muito autoritário nessa ideia de você falar a linguagem do povo. Porque você pergunta, mas que povo? E quem tem a descrição do povo? Quem fala em nome do povo? Quem é que fala em nome do povo? Mas é o pessoal que está lá. Sim, mas qual povo exatamente? Você percebe? Porque isso também é quase uma ilusão do intelectual. É uma criação do intelectual. Entendeu? O povo é aquele que não é como eu.
entendeu? É aquele que não parece comigo, mas a referência é ele, mais uma vez, né? Então, eu diria, a única maneira para mim de fato constituir um campo comum é através da emancipação das dissonâncias. Permitir que as dissonâncias apareçam, né? E tem um elemento muito importante do filme que eu acho que ninguém não se dá muita conta, são as músicas. As músicas, elas, quer dizer, todos têm uma identificação muito forte com a música. Então, a Palomares canta, ela canta o samba de maneira maravilhosa, belíssima. O pessoal do Capão Redondo também, eles terminam fazendo uma menina termina fazendo um rap muito bonito, não sei o quê, eu também toco. E essas músicas, elas não se harmonizam. E elas não vão conseguir se harmonizar. Por que elas não vão conseguir se harmonizar? Porque para você digamos, apreender um processo coletivo, de fato, você aprende de várias perspectivas, e elas são perspectivas deste processo. E elas mostram coisas muito específicas, certo? Que elas não podem ser traduzidas umas nas outras, né? É possível passar de uma, mas nunca traduzir uma na outra. Por isso, quando o Abujamra fala, mas você fala a linguagem do povo, é como se eu falasse, não, peraí, deixa eu ver se eu estou entendendo. Tem uma linguagem geral, você quer que eu coloque tudo numa linguagem geral, é isso? Que normalmente é aquilo que a gente entende, um certo setor entende por clareza, um setor por experiência, por sensibilidade. Então, você percebe que tem uma coisa também de extremamente autoritária nesse tipo de perspectiva? Né? Tipo assim, que é um pouco a velha coisa. Mas você fala de uma maneira que ninguém entende. Né? A gente conhece isso. Então, legal. Então, vamos pegar todos os livros que ninguém entende e vão ficar no lixo? Vai sobrar o quê? No final das contas. Eu diria, não é essa a questão. Não é essa a questão. Há uma irredutibilidade radical de experiências. Isso é evidente. Né? E não se trata de criar um campo comum para que todas essas... Não, trata-se de criar um campo no qual essas dissonâncias elas não sejam vistas como um elemento que coloque em xeque a possibilidade de uma força unitária que lute contra os processos de espoliação, lute contra os processos de opressão que estão por todos os lados. E aí eu acho um dado importante, porque você fala, não, mas existem razões pelas quais importantes para os quais certos setores digam não quero diálogo, né? E eu acho que você tem toda a razão, nem é uma questão de diálogo, né? Até porque num país como o Brasil, que é marcado por essa ideia, esse é o lado ruim da ideia da antropofagia, né? Essa ideia de que não, de uma certa forma, tudo se mistura, tudo tá em todos, de uma certa maneira. Então, é claro, é como se alguém viesse para você e falasse, não é verdade isso. Né? A minha violência não é a sua violência, a minha é muito pior, né? A minha é estrutural, não sei o quê. Então, isso é absolutamente compreensível. É uma maneira de quebrar essa ideia que é muito própria da sociedade brasileira, né? Que você vai ouvir o sujeito que é branco como eu, entendeu? E vira e fala, não, mas eu tenho uma avó que foi bisavó, que era índia, que foi capturada no laço, né? Eu tenho não sei quem que é negro, então é tudo miscigenado, por que isso? Então, aí, nesse ponto, eu entendo muito claramente, não, é de se falar, não, espera aí, há uma distinção muito clara aqui, que passa de maneira muito evidente, que é importante que ela seja reconhecida. Isso eu acho absolutamente compreensível, né? O que eu acho problemático é que esse país é um país que tem uma história longa de lutas, e essas lutas vêm de todos os lados. Sim. Essas lutas estão presentes por todos os lados. Não faz nenhum sentido tentar organizar lutas eliminando outras lutas, né? Quer dizer, por exemplo, talvez o momento que eu acho mais injusto, né, é quando viram, para mim, mas a esquerda brasileira nunca falou sobre racismo. Como assim? O que é isso? Sim, pois é. Você tá falar que esquerda, né? Esquerda. Tipo assim, concretamente, isso está longe de ser verdade. Eu teria que pegar o Celso Furtado, Florestan Fernandes, só para falar da esquerda intelectual, certo? E jogar no lixo. Né? E para que jogar no lixo? Porque existe uma dificuldade maior, que é entender. Bem, as lutas, elas passam entre todas as classes. Você tem no setor da dita classe dominante, um setor dela que nunca admitiu, em hipótese alguma, qualquer tipo de conciliação com outro setor, que lutou, e muitas vezes lutou, inclusive, de forma mais violenta possível, pegou em armas quando foi necessário, em várias situações,
certo? Porque, entre outras coisas, não admitia esse tipo de sociedade que a classe da qual na qual ela nasceu representa. Então, ou seja, há uma aliança, eu insistiria, que é necessária fazer. Ela vai ser difícil de ser construída, ela não vai ser simples de ser construída, mas ela é absolutamente necessária. Eu diria muito claramente, é uma aliança entre os setores mais vulneráveis e violentados da sociedade brasileira e a classe intelectual. Né? Todas as vezes que ela se constituiu, ela foi explosiva. Certo? E isso, quem sabe muito bem, é o pensamento conservador. Sim. E quando alguém como o Bolsonaro sobe ao poder, a primeira coisa que esse sujeito faz, ao mesmo tempo, jogar a polícia de uma maneira completamente desrecalcada contra esses setores vulneráveis, né? Criando uma lógica espetacularizada de extermínio, de desaparecimento policial, e destruir a universidade, as escolas e a classe artística. Ao mesmo tempo. Exato, dizer, eles sabem muito bem o que significa, de onde vem aquilo que pode realmente produzir alguma transformação estrutural. Só a gente que não parece que não consegue, que chegou a entender até agora. Né? Os conservadores sabem disso tão bem, basta lembrar do Burke, Edmund Burke, falando sobre a Revolução Francesa. O que ele falava? Olha o que deu essas ideias abstratas. A gente fica criticando a nossa abstração, fala, olha o que deu essas abstrações. Olha, tá gente degolada, sangue para tudo quanto é lado. Isso é o que dá. Ou seja, caos e convulsão social. Ou seja, eles sabem a força das ideias. Claro. Não, e tu vê que o Trump, ele tá toda hora usando isso na narrativa dele, só para voltar um pouco, né? E tu falou que, tipo, o Trump, querendo ou não, ele não vai embora. O trumpismo veio para ficar. Ele toca numa tecla-chave na sociedade estadunidense, que é uma tecla-chave que está ressoando em quase todas as sociedades ocidentais, né? Então, assim, e aí a grande dificuldade é o campo da esquerda, o campo progressista, achar essa harmonia entre as dissonâncias, né, para formar um projeto capaz, um projeto político capaz de confrontar ou um projeto que se torna, de uma certa forma, hegemônico para desestruturar a ordem capitalista. Então é aí que eu quero trazer uma provocação para ti, entendeu? Porque, assim, as tuas colunas, os teus textos são muito certeiros analiticamente ao pensar o Brasil. Então, o diagnóstico da nossa situação, assim, é muito, muito certeiro, muito acurado. Mas, assim, quando chega naquele momento de explicitar algumas ações práticas, o teu texto fica muito mais na sugestão. Então, assim, a provocação é essa, entendeu? Que tipo de ideia, não é nem receituário de bolo, mas que tipo de ideia prática tu tem em mente que possa, se não consolidar, pelo menos iniciar esse horizonte revolucionário? Talvez porque eu acredite que não faz sentido algum fazer esse tipo de presença em coluna de jornal. Né? Eu acho que não... Até porque aí sim, acho que seria uma figura de intelectual que eu acho que é abstrata no mau sentido. Quer dizer, acho que não se trata de falar, olha, o que deve ser feito. Então, olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Isso não é uma limitação, no sentido de que, então eu não sei o que fazer. Não. As situações concretas, eu teria milhões de coisas a serem discutidas. Eu mesmo, sei lá, já fiz programa para a candidatura presidencial do PSOL, não é essa a questão, né? Eu poderia continuar fazendo isso, sei lá, no começo, quando eu era mais ingênuo, sei lá, os primeiros artigos, eu fazia então vamos fazer um salário máximo, né? Uma coisa assim, vamos lutar por isso, vamos lutar por aquilo, tal, não sei o quê. E depois eu fui me dando conta de que não, mas não é esse o processo. Até porque as estruturas práticas de lutas, elas produzem de forma imanente as suas próprias saídas. Né? Acho que a questão é muito mais em você lembrar isto. Olha, as estruturas práticas de lutas, elas conseguem produzir suas próprias saídas. Permitam que elas aconteçam. Permitam que elas aconteçam. Eu lembro muito bem, por exemplo, num dado momento, acho que no momento que eu estava mais ligado ao PSOL, teve um debate no Rio de Janeiro
porque eu insistia muito na consolidação do mecanismo de democracia direta, né? Em uma espécie de atrofia do poder do Estado em direção à democracia direta. Um Estado que não seria um Estado deliberador, ele seria um Estado que reconhecia a inteligência prática dos setores organizados da sociedade, que eles sim teriam deliberação, né? Então, sei lá, por exemplo, você não vai mais fazer uma política educacional de Estado, são os professores em Conselho Nacional. É uma lógica de conselho. Uma lógica de conselho. Uhum. Professores, só que é uma lógica de conselho clássica, organizada sob a forma da inteligência prática do sujeito. Então, o Conselho Nacional de Professores que se reúne e eles decidem a política, o Estado implementa, só isso, né? E eu lembro que teve um sujeito que depois até saiu do pessoal, vejam só vocês, foi virar secretário de Educação do Crivella, né? Não é à toa que foi ele que vira e fala que isso era ingênuo, que não era assim que a coisa poderia funcionar, que afinal de contas tem a mídia, né? Porque que pode intervir na capacidade mesmo de deliberação do povo. Ou seja, em suma, o que ele queria dizer era: o povo ainda não existe, é necessário criar o povo, né? Então, um pouco como assim, não dá para você contar com isso agora. Sendo que ele não se dá conta que, na verdade, a partir do momento em que você fornece responsabilidade efetiva aos sujeitos, eles mudam o seu comportamento. Certo? Porque há uma transformação performativa muito clara, né? Então, eu achava que era um fato. Não existe essa coisa de esperar o povo se formar. E quem vai formar os formadores do povo, como se diz tradicionalmente? Uhum. Se der, não faz o menor sentido. É necessário você imediatamente criar todas as condições para que o processo ande, né? E com toda a confusão que isso vai gerar. Claro, ninguém espera que você vai ter coisas fantásticas e pura e simplesmente necessariamente. Você vai ter uma dinâmica, você muda a dinâmica do processo decisório. E essa dinâmica, ela fortalece outras forças muito mais próximas do funcionamento efetivo da vida social, né? Da fonte efetiva da vida social. Então, eu diria, isso é uma coisa. Outra coisa é você falar o que as pessoas têm que decidir, sobre o que elas têm que lutar. Então, acho que nesse sentido, mais uma vez, eu acho que o silêncio é uma força. Ele não é uma limitação, é uma força. É a confiança clara de que, eu diria, isso acho que é um elemento decisivo. A confiança no povo, a confiança clara de que não se trata de dizer o que as pessoas têm que... Trata de falar, os processos têm que ser diferentes, né? Isso vai permitir uma dinâmica de luta, de confronto, de outra natureza, e vai permitir, então, que a gente possa tirar o processo decisório da mão do capital, tirar o processo decisório da mão de um aparato autônomo de Estado, né, e voltar esse processo decisório para onde ele sempre teve que ser, que é a soberania popular. Então, assim, só para a gente encerrar esse nosso bate-papo, eu queria fazer uma última pergunta, porque teve acho que foi numa última entrevista que tu fez para Bravo, se não me engano, tu fala que o teu último livro, Maneira de Transformar o Mundo, ele, de uma certa forma, ele está encerrando um ciclo do teu trabalho, né, onde tu está entrelaçando frequentemente a psicanálise, a filosofia política e a política por si, né, assim, por si que eu digo a prática. Então, assim, eu queria entender qual é a razão, quais são as perguntas que tu está fechando, por que exatamente tu vê esse encerramento e quais são os outros problemas que estão no teu horizonte a serem trabalhados. Então, eu diria que o problema fundamental que me mobilizou vai aí se a gente pensar em publicação, quer dizer, desde a publicação do Paixão Negativo, que foi 2006, mas na verdade isso era resultado de uma série de pesquisas que vinham desde o meu doutorado, mestrado, já bota aí quase 20 anos, bota 20 anos, com certeza. O que me mobilizou nesses 20 anos foi a tentativa de atualização do pensamento dialético como figura fundamental da reflexão crítica. Então, sempre foi um esforço, de um lado, de mostrar que as críticas à dialética desenvolvidas por certos setores da filosofia contemporânea, principalmente a filosofia francesa contemporânea, elas eram importantes para que a gente pudesse rever e repensar a dialética, mas elas não davam conta daquilo que a dialética tinha de fundamental, uma certa teoria da emergência, uma teoria da contradição como um elemento fundamental
do movimento social, que tem consequências dentro do processo da reflexão política, porque significa, entre outras coisas, a ideia de que só uma contradição global, só a emergência de uma contradição global pode colocar essa situação abaixo e produzir uma transformação estrutural, né? Então, ou seja, que essa transformação global tenha sido pensada sob a forma do proletariado, isso teve uma série de consequências. Tal. Então, eu diria, para mim era importante recuperar essa matriz e atualizá-la a partir, digamos, de duas experiências que me pareciam decisivas. Por um lado, a experiência da psicanálise, de orientação lacaniana, né, da onde eu vim, de uma certa forma, que me parecia que ela não era simplesmente uma clínica do sofrimento psíquico, ela era também uma reflexão sobre a estrutura da vida social, né? Não sei, poderia ser diferente, era uma análise de uma economia libidinal da vida social, né? Por um lado, e por outro lado, a recuperação da primeira geração da Escola de Frankfurt, em especial Adorno, né? Me parecia um tipo de pensamento radicalmente dialético nas suas consequências e na sua digamos, na sua fidelidade à possibilidade, por mais complexa que fosse, a uma dinâmica revolucionária de transformação. Então, eu sei que articular a dor e revolução numa mesma frase pode parecer para alguns um delírio completo, né? Mas eu tentei insistir durante esse tempo que não era verdade. O fato de você compreender a complexidade da possibilidade de um processo revolucionário da sua suspensão histórico-temporal não significa retirá-lo do horizonte da sua praxis. Significa complexificar o processo, né? Então, eu diria, me parece que todos os livros que eu escrevi eles giram muito em torno disso, né? Eles retomam coisas, eles tentam aprofundar, porque tem pessoas que escrevem como bois, sabe? Acho que eu sou um pouco esse caso, né? O sujeito que rumina, vai, volta várias vezes, toma... Porque no fundo tem uma lógica musical, você toma uma frase e você desenvolve depois. É um pouco, você pega uma frase de um lado e você desenvolve de outra forma. Então, acho que tinha muito isso. Então eu percebi que acho que agora de fato fechou alguma coisa, fechou um ciclo. Porque o que eu queria fazer aqui, pelo menos por enquanto, era mais ou menos isso mesmo, né? Por mais que possa ter coisas que você vai eu queira modificar em algum momento, aprofundar, mas esse é o eixo. E aí tinha outras, esperando mais o que vem agora, o que eu estava querendo fazer agora. Bem, agora eu estou escrevendo um livro sobre estética. Uma discussão sobre a ideia de autonomia, expressão e sublime no campo estético, né? Que tem uma outra forma e tal, e que vai me dar um certo trabalho. Mas eu acho que o que vem bem, eu não sei muito claramente, mas eu sei qual que é o próximo livro, né? Mas esse é o campo, então, de problemas que começa a se abrir, a estética. Assim, não sei se até em algum momento tu vai conseguir ou pretende cruzar isso, a estética e a política, né? Que eu acho que também são coisas que, de certa forma, andam de mãos dadas na história da filosofia política, ou na história da política como um todo, né? Então, não sei até que ponto esses novos problemas vão se abrindo para ti em novas obras, né? Não, nesse trabalho isso já está muito claro, porque a experiência estética como modelo de emancipação social, né? Em que a nossa noção de emancipação ela é uma noção estética, ela não é uma noção política, né? Como é que ela se constitui? O que obriga a uma noção de autonomia que não é essa autonomia juridicamente constituída como a capacidade de dar para si mesmo a sua própria lei, né? Mas eu queria insistir, existe uma autonomia estética que é a capacidade de se relacionar a forças que nos desconstituem, né? Isso vem do Herder, isso vem de outro. E isso tem a ver com uma certa noção de revolução. Não é à toa que a Hannah Arendt vai fazer uma crítica. Eu acho o livro muito ruim, né, sobre revolução, né? Mas eu acho interessante exatamente por aquilo que ele tem de ruim. Por exemplo, ela fala que a Revolução Francesa ela é um impasse, né? Tanto que ela vai fazer a verdadeira revolução é a independência americana, norte-americana. Fala, não, por quê? Porque olha que coisa engraçada. No momento em que os sujeitos estão procurando criar condições sociais para a afirmação da sua autonomia, eles descrevem as suas ações como se elas fossem resultados de forças naturais incontroláveis. Então, não é à toa que tem essas metáforas naturais, a onda, né? Então, turbilhão, não sei o quê. E para mim sempre foi muito sintomático, porque eu falei, não, mas ela achou uma coisa e não percebeu. De fato, isso é verdade.
Por que você descreve como uma força incontrolada? Porque o campo do político, ele se reconstitui neste momento. No momento em que você já não teme mais as forças que você não controla, porque elas não serão como essas forças da vontade de um outro que te submete, né? Mas elas vão ser a força de um processo coletivo, né? Que, do ponto de vista dos indivíduos, é incontrolável, mas que ele sabe que ele faz parte dele. Então, e eu diria, isso é uma ideia estética. É literalmente uma ideia estética. A ideia, por exemplo, é a ideia romântica da forma. A ideia da forma do romantismo, um certo setor do romantismo, né? Ou seja, essa emergência de processos de desconstituição da forma, que são, de uma certa maneira, que levam a forma ao limite da sua despersonalização, né? E que, de uma certa maneira, constitui uma obra. Eu poderia fazer uma articulação entre, sei lá, as últimas sonatas do Beethoven e a Revolução Francesa, para mostrar como, do ponto de vista formal, o processo não está longe de ser distinto. Sim. Essa era um pouco a ideia, né? Muito interessante. Na verdade, fico muito curioso para ler, né? Então, assim, logo que for publicado, vou tentar fazer uma leitura e, de repente, uma futura conversa, né? Mas, assim, eu queria, então, agradecer novamente o teu tempo, né, esse espaço para a gente poder debater, aprofundar algumas ideias. Então, assim, em nome da Distopia, muito obrigado, Vladimir. Eu vou desconectar e aí a gente segue em off aqui. Tá bom, maravilha.